Ciaz é um youtuber belga que sempre explora locais abandonados, e nessa ocasião ele estava junto de alguns amigos explorando um antigo acampamento, que já está abandonado há muito tempo, pois é um local remoto e muito misterioso. E nessa ocasião eles andavam à noite por esse local, e assim que chegaram, perceberam uma placa improvisada que dizia para eles não ultrapassarem aquele local. Privaat, dit is een plaats van gebed. Gelieve onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in het bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie camping of zo geworden. Hallo? Depois disso, eles começaram a andar pelo local e chegaram a avistar outras placas que diziam para eles ficarem longe. No entanto, eles não foram embora, e foi a partir daí que as coisas começaram a tomar um rumo muito estranho. What the fuck? What the fuck? Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Eles ficam ali e escutam o que parecia ser uma pessoa gritando. Nessa hora eles pensaram várias coisas e ficaram muito assustados. Só que assim que os gritos pararam, eles avistaram uma lanterna se aproximando. E nesse momento, eles tiveram que correr para nada de ruim acontecer. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Ei! Eles avistaram essa mulher usando uma roupa branca e indo na direção deles. Só que o que chamou a atenção e fez eles ficarem desesperados foi que essa mulher estava segurando uma machadinha em sua mão. Ao verem aquilo, eles correram o mais rápido possível. E enquanto estavam escondidos, eles chamaram a polícia para ajudar. Depois de algum tempo, a polícia chegou até o local, localizou aquela mulher e com muita dificuldade conseguiu acalmá-la, pois ela aparentemente estava um pouco desorientada. Beetje respect hebben om de kleren, ja? Dat is geen respect hebben voor mij. Nee, dat gaan we niet doen. Mevrouw? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, gedaan. Nu is gedaan, ja? Nessa noite, os rapazes correram para salvar as suas vidas, pois até hoje não fazem ideia de qual era a verdadeira intenção daquela mulher. Só que o mais bizarro é que essa mulher, além de ameaçar eles com a machadinha, ela também arrancou a placa de um dos carros, e mesmo assim, naquela mesma noite, foi liberada pela polícia. E os rapazes, esses sim ficaram muito aliviados, pois se a polícia não tivesse chegado naquela hora, eles não sabem o que poderia ter acontecido. Um casal vem presenciando eventos muito bizarros acontecendo na casa deles. E tudo começou a acontecer após eles se mudarem para um novo apartamento. Em uma certa noite, a esposa do casal acordou sentindo uma sensação muito estranha, como se fosse uma energia pesada tomando conta de toda a casa. Nesse momento, ela decidiu começar a filmar. E algo muito bizarro apareceu no vídeo. Now, because I'm picking up on this weird energy. Did you freaking see that? What's going on? I'm sorry to wake you up, Jack. Is there a freaking ghost in here or something? Como vemos, enquanto ela filma, dentro do quarto aparece uma figura obscura, ao lado da cama onde o marido dela está deitado. Depois disso, o marido dela acorda, sem saber que uma figura muito obscura estava ali próximo a ele. Em uma outra ocasião, ela estava novamente na frente do espelho, e aparentemente, ela estava mostrando o vestido que ela estava usando. Só que enquanto ela gravava, mais uma vez, acabou presenciando uma coisa muito estranha. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. You didn't just see something come in here? No. Enquanto ela filma, atrás dela passa uma mulher que entra para dentro do quarto.
E o mais estranho é que nessa casa só moram os dois. E assim que ela vai até lá, encontra o marido e pergunta se ele havia visto alguém. E ele simplesmente disse para ela que não viu ninguém andando pela casa. No entanto, não para por aí. Em um outro dia, eles estavam sentados na sala assistindo TV. E enquanto ele filmava a sua esposa, foi possível ver alguma coisa passando do lado de fora. Pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Como vemos, alguma coisa passa lá fora e assim que eles vão até lá não encontram nada. E nessa mesma sala, em um outro dia, uma aparição muito sinistra foi gravada. What the? Jesus Christ! Eles perceberam que um crucifixo que estava na parede estava amarrado com uma espécie de fita. Então eles começaram a andar pela casa procurando quem poderia ter feito aquilo. E foi nesse momento que o marido avistou uma figura fantasmagórica se materializando na sala. E nessa hora ele fica assustado e até chega a voltar para trás. E mais uma vez se assusta ao ver a esposa no meio do caminho. No entanto, uma das filmagens mais assustadoras foi gravada no banheiro da casa. Hair on the back of my neck is starting. What the hell? We are moving. What happened? Esse casal vem gravando coisas muito estranhas acontecendo, e isso vem deixando eles cada vez mais assustados. Esse youtuber é conhecido como o Explorador Barbudo, e nesse vídeo ele estava em uma casa antiga e abandonada para filmar mais um conteúdo interessante para a sua audiência. Enquanto ele andava pelo local, não percebeu nada de estranho, a não ser que a casa aparentemente foi abandonada às pressas, pois os seus habitantes deixaram tudo para trás. E só isso, com certeza, já é uma coisa muito estranha. No entanto, no final desse vídeo, enquanto ele estava se despedindo, algo muito bizarro aconteceu. Right guys, well that is it for today's video. Hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is _. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Ele está ali fora encerrando o vídeo, e enquanto ele fala para a câmera, é possível ver ao fundo que uma cortina se move. Olhando assim, é como se alguém tivesse dado uma espiada e depois soltado a cortina. E como vemos, ele não percebe nada. Só que não parou por aí. Após o vídeo ser postado, os seus espectadores perceberam uma coisa bizarra dentro daquela casa, pois pelo que parece, ele não estava sozinho naquele local. Wow. Just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Ele observa algumas fotos e fala um pouco do quanto aquela casa está deteriorada pelo tempo. Só que o que chama a atenção é que quando ele filma na direção de um espelho, é possível ver o que parece ser um par de pés, que aparentemente estão descalços. Olhando assim, temos a impressão de que tem alguém escondido atrás daquela cortina. No entanto, após isso, ele dá uma olhada no guarda-roupa, e quando filma novamente naquela direção, podemos ver que não tem mais nada lá. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God,
Funny, in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. Ele fez esses dois registros muito assustadores dentro dessa casa. Mas você o que acha? Seria uma pessoa escondida ali atrás daquela cortina? Ou se trata de algo muito sinistro espreitando ele? Dennis, do canal Dark Ghost, foi investigar mais uma casa assombrada. E nesse local, em uma última visita, ele presenciou muitas coisas estranhas acontecendo. E até um de seus equipamentos acabou pegando fogo sozinho enquanto ele investigava. A história dessa casa é basicamente a seguinte: nela morava um casal. No entanto, a mulher ficou doente e acabou falecendo. E após isso acontecer, as coisas começaram a ficar estranhas, pois quando anoitecia, tudo virava um verdadeiro tormento, com objetos se movendo sozinhos e coisas sendo derrubadas no chão. Então Dennis foi para essa casa na tentativa de tentar contato, e logo no início da sua investigação, foi surpreendido por um barulho, e quando se aproximou, viu que era uma coisa completamente inexplicável. Ele avistou um guarda-roupa se movendo sozinho, e quando ele se aproximou, o guarda-roupa caiu, obrigando ele a se afastar naquele momento. Só que logo assim que ele se afastou, não levou muito tempo para ele avistar mais uma coisa sinistra. Depois da porta se mover, foi a vez de uma parede desmoronar, e enquanto ele estava ali parado, foi possível escutar o que pareciam ser passos no sótão. Após algum tempo, ele começou a andar pela casa e, enquanto observava um dos cômodos, acabou sendo surpreendido por uma coisa que fez ele pular de medo. Ele ficou ali olhando sem entender exatamente o que havia acontecido, mas lembrou que, segundo a história, o espírito que assombra essa casa habita o porão, e durante essa noite, coisas assustadoras aconteciam o tempo todo. Após presenciar tantas coisas estranhas, ele decidiu ir embora dessa casa, pois viu que não era seguro continuar ali. Esses dois amigos decidiram se aventurar em uma cidade fantasma. Localizada no condado de Potter, na Pensilvânia, este local possui uma história terrível. Em 1911, um homem chamado Willie Nelson alertou a cidade que uma barragem estava comprometida e que todos corriam risco de vida. No entanto, os líderes da cidade ignoraram ele, e infelizmente a barragem acabou se rompendo, destruindo não apenas a cidade, mas também tirando a vida de 78 pessoas. Nessa ocasião, os rapazes estavam lá para explorar uma antiga fábrica de papel,
conhecida como a Fábrica Austin, que hoje se encontra em ruínas e de difícil acesso. Após andarem bastante, eles conseguiram chegar nas ruínas da fábrica. Só que foi nesse momento que tiveram uma experiência extremamente estranha. Hold on, I want to get that lower, closer down here. There's a bone in the beaver dam there. Good. Holy shit. See it right there? What is it? A bone. Bone. I don't see it. Oh, it is. What the fuck? Eles encontraram uma pilha bizarra de galhos, pois até ossos haviam naquela pilha. Olhando aquilo, eles deduziram que poderia ser apenas a represa de um castor. No entanto, enquanto eles estavam lá, começaram a escutar um barulho estranho. E esse barulho até parecia ser uma pessoa chorando. Ao ouvirem isso, eles ficaram em alerta, pois não sabiam o que poderia ser aquilo. Mas presumiram que poderia ser apenas um animal. Só que foi nesse momento que eles foram obrigados a sair correndo daquele local. Hello? Yep, get the fuck out of there! Holy... Yep, no more of that shit. Did you hear that? Oh yeah. What was I that? have no fucking idea. Assim que um deles diz alô, algo responde imediatamente. Ao escutarem isso, eles sentiram um arrepio tão profundo que decidiram sair correndo o mais rápido possível, sem querer saber o que poderia ser aquela coisa. What was I that? have no fucking idea. Nos comentários, algumas pessoas afirmam que aquele ruído não era apenas um ruído qualquer, mas sim uma voz desencarnada pedindo por ajuda. Esse casal costuma investigar locais tenebrosos e assombrados, e eles sempre acabam filmando coisas realmente assustadoras. No entanto, após algum tempo, eles começaram a perceber coisas estranhas acontecendo na casa deles, e eles acreditam que acabaram trazendo alguma coisa muito sinistra para dentro de casa. Em uma certa ocasião, eles acordaram muito assustados, pois haviam acabado de escutar o que parecia ser um choro. ¿Quién eres y qué quieres? Espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hay que bajar. Ay. En nombre de Jesús. Te ordeno que te largues de nuestra casa. ¡Oh, la madre! Eles escutam esse choro e ficam super assustados, só que quando chegam na sala, não encontram ninguém. Em um outro dia, eles estavam fazendo uma live para os seus seguidores, e enquanto eles andavam pela casa, os seus seguidores perceberam uma coisa que deixou eles muito assustados. Te despojo. Lárgate. Ser inmundo. Os seguidores disseram que haviam visto na janela uma figura muito bizarra de rosto pálido, que aparentemente está usando o que parece ser um capuz preto. O casal não percebeu nada na hora, mas foi questão de tempo para os seguidores avisarem a eles. No entanto, o casal mostra que seria impossível ter alguém naquela janela. No manches, no. Sí, no puede, es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Miren. No hay manera de que nosotros podamos subir a la superficie. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron?
O sea, son aproximadamente como 4 o 5 metros a la ventana. Eles vão lá fora e mostram que a janela fica aproximadamente a 4 metros de altura. E isso com certeza deixa tudo mais sinistro e assustador. Um casal vem presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E os dois acreditam que a raiz de todo mal é uma cadeira antiga que eles adquiriram há pouco tempo. Então, vendo isso, eles decidiram instalar algumas câmeras, e todas elas com sensor de movimento, pois qualquer coisa que passasse por ali seria detectada facilmente. Em um certo dia, eles estavam sentados na sala, quando de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. Primeiro, um livro se move em uma prateleira. E não sei se vocês notaram, mas antes do livro se mover, a câmera já havia detectado algum movimento naquela direção. E pelo que parece, o casal não percebe nada. Além do mais, foi um movimento bem sutil. Só que depois de algum tempo, uma cadeira se move sozinha. A cadeira se move sozinha e a mulher fica muito assustada. E nessa hora, a câmera aponta para o teto, como se alguma coisa tivesse passado por ali. Mas isso talvez tenha sido apenas coincidência. No entanto, em uma outra filmagem, muitas coisas estranhas aconteceram. E tudo foi registrado por essa mesma câmera. Na filmagem vemos que a cadeira de balanço começa a se mover, e depois é a vez de uma mesa, e até algumas almofadas são derrubadas de cima do sofá. E mesmo registrando tudo, o casal continua preocupado. E na tentativa de se livrar da cadeira, eles colocaram ela à venda, e até apareceu um comprador. Mas no entanto, até hoje, esse comprador não veio buscá-la. Há algum tempo atrás, trouxe para vocês o caso de um homem que vem passando por momentos arrepiantes em sua casa. E ele tem tentado registrar o máximo possível com o seu celular. No entanto, as últimas atualizações mostram que a casa dele está cada vez mais assombrada. Rubius. Rumah blackout ni, Rubius. Dah. Pergi masuk tidur. Esse foi apenas um dos ocorridos, pois daí pra frente, as coisas ficaram muito piores. Aku cakap last ni. Diamlah. Diamlah! Ingat aku takut. Kau nak ke kena buang tong sampah? Masuk dekat tong sampah, nak? Setan punya setan panggil-panggil aku pula. Wah!
Kejar aku. Mana kereta tu? Kenapa kau intai-intai aku? Keluar! Kau nak suruh mana? Esses registros são realmente muito assustadores e arrepiantes, e é de se admirar a coragem que eles têm de estar filmando tudo. Seria isso uma farsa bem elaborada? Ou será que eles já estão acostumados com tudo o que vem acontecendo na casa deles? Buang aja! Kau masuk! Carlos Chaires é um jovem DJ e em sua conta do TikTok ele faz várias postagens do seu dia a dia e situações divertidas. No entanto, em um de seus vídeos, ele relatou para os seus seguidores uma coisa muito estranha. Ele relatou que em uma casa que está abandonada ao lado da dele, uma luz sempre se acende por volta das 3 da manhã, e isso tem deixado ele um pouco desconfortável. Porém, para piorar, curioso com a situação, ele decidiu ir até essa casa, e chegando lá, se deparou com um carro que já está abandonado há muito tempo naquele quintal. E tomado por sua curiosidade, ele começou a vasculhar aquele carro, e dentro do porta-luva, ele encontrou um crucifixo e algumas fotos antigas. Só que enquanto ele estava ali, uma coisa aconteceu e fez ele sair correndo. ¿Quién sabe qué? A la madre, esto no sé si tocarlo. Verga. Y pues tú, a la verga, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Em uma outra noite eram 3 da madrugada, e enquanto aquela luz estava acesa, ele decidiu queimar o crucifixo em uma espécie de ritual. E foi nessa hora que as coisas ficaram muito estranhas. Amigos, de verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. A la verga. No, 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 no. No mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No, 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 no. Mi gato está ahí, voy a bajar, voy a bajar. No mames, no, adiós. Desde que ele começou a se envolver com essa casa, tudo está muito estranho. E até o comportamento do gato dele mudou. E muitas coisas inexplicáveis acontecem na casa dele. Hola amigos de TikTok. Viendo no sé qué donde el árbol. ¡Bicha! ¡Bicha! São muitas coisas bizarras que não acontecem só quando ele está sozinho. Pois nesse vídeo ele estava com um amigo na sala. E os dois começaram a escutar alguns ruídos que estavam vindo de uma porta. E foi questão de tempo para essa porta se mover sozinha. Seas mamón, güey. Já faz algum tempo que ele vem registrando essas coisas, e pelo que parece, ele já está acostumado com isso. Pois essas coisas continuam acontecendo, e a luz da maldita casa abandonada continua acendendo às 3 horas da madrugada. Uma mulher vem passando por momentos assustadores na casa dela. Em um certo dia, ela estava escutando alguns ruídos estranhos, que aparentemente eram na cozinha. E quando ela chegou lá, acabou presenciando uma cena muito assustadora. As atividades mais estranhas geralmente acontecem na cozinha, e pelo que parece, a entidade está ficando cada vez mais forte. A situação é tão sinistra que antes de deitar, ela precisa colocar sal na entrada do quarto para tentar afastar a entidade que assombra a casa dela. No entanto, isso não impede que coisas estranhas aconteçam.
Ela avista um tecido preto no corredor, e não dá para saber se é uma toalha ou se é um roupão. Mas como vemos, ele está flutuando e do nada cai no chão, deixando essa mulher muito assustada. Em uma outra filmagem, ela estava escutando algumas batidas e quando se aproximou de uma porta, presenciou uma coisa que faria qualquer pessoa sair correndo. Esses vídeos são realmente muito estranhos e mostram o quão assustador deve ser morar em uma casa assombrada. O vídeo que veremos agora foi enviado para o TikTok por uma conta identificada como Zaira Nai. E na ocasião, ela estava filmando uma igreja que está passando por um processo de restauração. No entanto, enquanto ela estava nesse local, acabou presenciando uma coisa muito estranha, que deixaria qualquer pessoa completamente arrepiada. Enquanto ela filma, podemos escutar algumas batidas que são da restauração da igreja. Só que após algum tempo, dá para escutar o que parece ser o som de uma criança murmurando. Ao escutar isso, ela começa a olhar ao redor. E enquanto filma, você talvez não tenha percebido, mas na direção da janela é possível ver uma coisa muito estranha, que não deveria estar ali. Assim que ela filma, é possível ver o que parece ser um menino com uma mochila nas costas. E o que chama a atenção é que ele só fica ali por alguns segundos, pois quando ela retorna com a câmera, ele simplesmente já não está mais ali. Assistindo o vídeo, não dá para saber se ela viu aquele menino. Mas podemos ver que ela vai até aquele canto como se estivesse procurando alguma coisa. Esse vídeo é muito misterioso, pois ele foi postado por uma conta que não posta nada sobrenatural, e isso torna tudo muito mais sinistro. Um homem vem passando por momentos assustadores na casa dele. E no início, eram apenas manifestações tranquilas, como por exemplo, uma porta se movendo sozinha. Isso é a tele. E não há ninguém no quarto. A la verga. A la verga. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Pois além de avistar coisas se movendo, ele passou a escutar coisas, como por exemplo nesse vídeo, que ele escuta uma voz pedindo ajuda. Esa no es la voz de mi hermano. Mas não foi apenas isso. Por várias vezes, ele presenciou aparições assustadoras em sua casa. Estou solo, vou a la parte de arriba outra vez. Es na parte del baño. Oigan, no sé si escuchen que se escucha ruido. A la verga. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Vi a alguien ahí. Alguien acá dentro. Essa primeira aparição foi uma sombra que apareceu no box do banheiro. Mas em uma outra ocasião, ele gravou uma outra coisa. E dessa vez, estava bem perto dele. Outra vez não pode ser. Não pode ser. Outra vez não pode ser.
Voy a abrir. 1, 2 y 3. Ele viu o que parece ser uma mulher, e nessa hora ele fica muito assustado. Mas logo a seguir, ele cria coragem e abre a porta. E como vemos, não tem nada lá dentro. Em um outro vídeo ele estava escutando alguns ruídos, e ao investigar, ele filmou uma coisa muito bizarra. E isso fez ele acreditar que a entidade que está assombrando a casa dele está ficando cada vez mais forte. Ruidos del baño. Es en el baño de abajo otra vez. Um rapaz estava sozinho em casa e decidiu praticar um pouco de teclado. Então ele se posicionou na frente da câmera e começou a tocar. Só que enquanto ele tocava, aconteceu uma coisa que fez ele saltar de medo. Ele anda pela casa e avista uma almofada caída no chão. Depois disso, escuta o teclado tocando sozinho no quarto. Quando vai até lá, encontra mais algumas coisas caídas. Então, logo após isso, para piorar tudo, a TV liga sozinha, dando um grande susto no rapaz. E após acender as luzes, a TV desliga sozinha. E ao sair da sala de TV, ele presencia uma porta se fechando sozinha. E é nesse momento que o vídeo termina com ele muito assustado. Uma mulher chamada Anya Rose tem uma conta no TikTok onde compartilha o seu dia a dia com os seguidores. E ela nunca havia postado nada de sobrenatural. Era apenas conteúdos em família. No entanto, em um certo dia, ela compartilhou um vídeo contando que a filha dela estava em casa brincando com uma amiga, e as duas estavam usando uma pequena câmera que a filha de Anya havia ganhado no Natal passado. A mãe, curiosa para ver as fotos que a filha havia tirado pela casa, decidiu pegar a câmera para dar uma olhada. Enquanto passava as fotos, não viu nada demais, só que uma das fotos chamou a atenção dela, pois se tratava de algo misterioso e difícil de ser explicado. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Oh my god! What is that? Enquanto ela passava as fotos, acabou dando de cara com uma coisa estranha. E o que podemos ver é uma massa obscura, bizarra e disforme, que ela diz lembrar um pouco a silhueta de um homem. Ela conta que, olhando assim, essa figura aparenta ter aproximadamente 1,5 metros. Em um vídeo, ela até chega a filmar o local onde aquela coisa apareceu, e na filmagem podemos ver que aquela coisa aparentemente estava passando pelo corredor da casa. What is that? That's right here. Excuse how messy that is, but what is that?
O que pode ser essa figura obscura que apareceu na casa dela? Seria apenas um defeito da câmera? Ou pode ser algo muito sinistro e sobrenatural que está habitando a casa dela? Esse casal é dono de uma antiga casa que acreditam ser muito assombrada. Esse local é conhecido como Hill House, ou se você preferir, a Casa da Colina. E mesmo sendo um local muito sinistro, muitas pessoas se aventuram em busca de um encontro com o sobrenatural. Em uma certa noite, um grupo estava dentro de um dos quartos, e enquanto estavam lá, começaram a falar algumas palavras feias, insultando os espíritos que habitam aquela casa. Foi nesse momento que uma coisa assustadora aconteceu. Dois amigos estavam na cama e, enquanto isso, um outro estava de pé. Nesse momento, a mulher é puxada com muita força e derrubada ao chão. Depois disso, ela se levanta muito assustada, pois o ataque foi muito forte. Em uma outra visita, essa mesma mulher estava sentada na cama e, de repente, sentiu uma pancada muito forte nas costas. That same woman visited the house again. Something scratched her so badly, blood soaked through her shirt. At this point, I wasn't sure I was Após sentir que alguma coisa bateu nas costas dela, ela se levanta muito assustada, pois havia acabado de sofrer um arranhão nas costas. No entanto, não para por aí. Enquanto os donos da casa estavam dando uma entrevista e falando sobre o local, o repórter que estava entrevistando também presenciou uma coisa inexplicável. We heard something scratching. My microphone didn't pick it up very well. A entrevista foi interrompida por vários arranhões, que eles não sabiam exatamente de onde vinham. A dona da casa disse que não são apenas fantasmas, mas sim entidades malignas que estão ali para fazer mal às pessoas. Um homem vem gravando várias coisas estranhas acontecendo em sua casa e acredita que está sendo assombrado por um fantasma. Ele vem registrando tudo sempre que pode e são filmagens realmente muito peculiares. Fuck that. Okay, so that was out the blue. Got ya. I've been recording for about an hour and a half, guys. 5:30 AM, guys. Doors been banging. São portas se abrindo e objetos se movendo sozinhos. E ele agora está usando uma pistola carregada com água benta para usar sempre que precisar. Little bastard. That's a fucking new one. Right. Os vídeos que ele vem gravando são realmente bem estranhos. Alguns acreditam que se trata realmente de um fantasma. Outros acham que são apenas vídeos armados. No entanto, algumas coisas que acontecem são realmente difíceis de ser explicadas. Whoa, guys, I went toilet. Come back. TV was off and that black balloon was on here. So fuck knows what that means. What do you think? Do you think it likes the black balloon or doesn't like it? I don't know. But something. Holy water, guys. Now you fucking done, you little bastard. Guys, I'm about to leave soon. TV keeps going off. Lights have been playing up. Just the usual shit really. Ele vem passando por momentos muito estranhos e, com certeza, é de se admirar que ele continue morando nessa casa. Millie George é uma TikToker que posta vários vídeos em sua conta. E até então, nenhum deles nunca teve nenhum teor de sobrenatural. Até que em um certo dia, enquanto ela estava fazendo uma live, uma situação muito estranha aconteceu. Primeiro, os seus seguidores disseram para ela durante a live que alguém havia entrado na casa dela.
E até então ela não deu muita importância, pensou que poderia ser apenas uma brincadeira. Só que vendo a filmagem, podemos ver que a porta dela realmente abriu sozinha durante a live. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way! How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. You're joking. Bro, this is like the Ring. Após perceber isso, ela fez uma live junto com um amigo, contando e mostrando tudo o que aconteceu. E a porta abrindo sozinha foi apenas um dos ocorridos, pois uma coisa muito bizarra apareceu durante a live. And then, look, it gets worse. It gets worse. It gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're joking. You're lying. No way. Look, there's a fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? Após a porta se abrir, pouco tempo depois aparece atrás dela um garoto com traços orientais. E ela jura que nesse dia estava sozinha em casa. E isso deixou ela muito assustada, pois não era ninguém que ela conhecia. E isso levou ela a crer que não se tratava de uma pessoa, mas sim de uma aparição assustadora. Em tom de brincadeira, o amigo dela disse o seguinte: "Você está na Inglaterra, e o que diabos um fantasma chinês estaria fazendo em sua casa?" Esse vídeo é realmente muito misterioso, e como vemos, trouxe mais perguntas do que respostas. Uma mulher chamada Cat acordou cedo, como ela já está acostumada a fazer. E nessa ocasião, ela abriu a porta dos fundos para colocar comida para o gato. Só que assim que ela se aproximou da porta, percebeu uma coisa muito estranha. Então ela pegou o celular e começou a filmar, pois o que ela viu pareciam ser pegadas sobre a fina camada de neve que estava no deck da casa dela. Do you see that? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. Ela acha tudo muito estranho e fica ali tentando entender o motivo de alguém estar andando descalço do lado de fora. E até chega a pensar que talvez seja alguém com problemas psicológicos. No entanto, em uma chamada que ela fez para a polícia, disseram para ela que ninguém havia se queixado de alguma pessoa desaparecida. Se passaram aproximadamente 2 semanas, e mais uma vez, aquelas pegadas voltaram a aparecer na porta dela. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? The new footprints are there. Ela disse que tem uma casa do lado da dela, no entanto está sem morador. E ela até chegou a pensar que poderia ser algum animal, como por exemplo um cervo, que são muito comuns naquela região. Mas como vemos, essas pegadas realmente se parecem com a pegada de uma pessoa. Um homem que trabalha em um shopping popular estava em mais uma noite de trabalho e de repente começou a escutar o que parecia ser uma criança chorando. Só que todas as vezes que ele começava a gravar, os gritos paravam. Foi então, depois de algum tempo e muita insistência, que ele conseguiu gravar o que havia escutado por diversas vezes. Buenas noches, la plaza ya se cerró. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Ya se cerró la plaza, joven. Buenas noches.
Buenas noches, ya se cerró. Podemos ver que ele anda por algum tempo sem escutar nada, mas ele insiste em dizer que o local está fechado, quando do nada escuta o que parece ser uma criança chorando. Ele continua andando mais um pouco e tenta encontrar, mas como vemos, não encontra nada além desses corredores vazios. Mas o que você acha? Seria uma criança real? Poderia ser um fantasma? Ou algo muito pior se divertindo ao atormentar esse homem? Antônio Zamúdio é um conhecido entusiasta do mundo paranormal. E em uma visita a um canal chamado Podcast Paranormal, ele contou um relato muito assustador. E a história começa assim. Um pequeno garoto de 11 anos chamado Augusto ganhou um boneco de um palhaço. E esse palhaço foi comprado em uma liquidação. Porém, desde quando esse palhaço entrou na casa deles, as coisas começaram a ficar estranhas. Eram objetos caindo sozinhos. E o mais bizarro de tudo é que o garoto acordava exatamente às 3 da manhã e ficava ali sentado, na frente da TV, na companhia do maldito palhaço. A mãe do garoto estava cansada de tudo, então, escondida dele, ela pegou o palhaço, colocou em um saco de lixo e o jogou fora. E como se fosse uma maldição, depois de 3 dias, o boneco misteriosamente apareceu aos pés da cama de Augusto. Após esse ocorrido, a mãe decidiu pedir ajuda. Então Antônio Zamúdio, junto de sua equipe, foi até a casa e posicionou algumas câmeras. E enquanto eles conversavam, nada de estranho aconteceu. Só que assim que o garoto foi se deitar, uma das câmeras gravou uma coisa muito bizarra. O boneco estava encostado em uma bicicleta, só que do nada ele se moveu rapidamente. E o mais bizarro disso é que quando eles foram procurar o boneco, encontraram ele, mais uma vez, aos pés da cama de Augusto. E isso sim é muito bizarro. Esse homem está se mudando dessa casa, após presenciar muitos acontecimentos estranhos. E pelo que parece, tudo piora toda vez que ele assovia. Like people are saying, oh, how do you know which cabinet's gonna open? Same cabinet. Watch. Okay. Oh, hold on. Watch this. This is gonna creep you out. Podemos ver que logo após ele assoviar, a porta de um armário se abre. Você já deve ter escutado pelo menos uma vez que assoviar à noite não é uma boa prática, pois fazendo isso, segundo os mais antigos, a pessoa estaria atraindo maus espíritos, ou até mesmo energias negativas. Pois como os mais velhos dizem, devemos respeitar o silêncio da noite. In here. You guys, if you don't believe me, there's nobody in here. Seriously. Holy shit. You guys, you guys asked for it. Enquanto joga, ele começa a assoviar. No entanto, ele leva um grande susto quando a porta se abre. E na mesma hora, ele vai até aquele cômodo e olha por todos os lados. Mas como vemos, não há ninguém ali. Só que, para piorar, quando ele retorna, percebe que os armários da cozinha estão abertos. E isso, com certeza, é muito bizarro. Mas você, já ouviu alguém falar que assoviar à noite não é bom? Deixe nos comentários se você já escutou ou se já teve alguma experiência com isso.
As inteligências artificiais já fazem parte do dia a dia de muitas pessoas e cada vez mais estão evoluindo e se aprimorando, fazendo funções cada vez mais complexas. E o vídeo que veremos agora mostra uma inteligência artificial que aparentemente detectou uma presença sobrenatural no quarto. No vídeo em questão, um rapaz estava testando uma IA que consegue coletar informações como idade e até o humor da pessoa. Só que enquanto ele estava ali fazendo aquele teste, uma coisa estranha aconteceu. Di bawahnya angry, dan juga ketika saya sedih seperti ini, dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih, sad. Podemos ver que essa inteligência artificial consegue captar a expressão facial e até aproximar a idade desse homem. Só que o bizarro de tudo é que do nada a porta se abre, e essa inteligência artificial consegue detectar um segundo rosto no quarto. Nas informações, ela mostra que esse rosto pertence a uma mulher com mais de 500 anos, e só isso já é uma coisa muito bizarra. Só que para piorar, essa mulher estaria com a expressão furiosa. O homem, além de ficar assustado com a porta se abrindo sozinha, ele também se assusta ao ler as informações que estavam sendo apresentadas, pois não tinha nenhuma outra pessoa aparecendo no vídeo, e nessa hora podemos ver o susto que ele levou e até chegou a olhar para trás. Mas infelizmente não se tem muitas informações sobre esse vídeo e nem da veracidade dele. Mas, de qualquer forma, é algo extremamente assustador e interessante. Esse vídeo foi enviado para o TikTok por uma conta identificada como Maekui. E o rapaz que gravou esse vídeo havia se mudado há pouco tempo para esse apartamento. E desde quando ele chegou no local, percebeu algumas coisas estranhas, mas nunca havia conseguido gravar nada. Só que em uma certa noite, ele começou a escutar um barulho no quarto, então decidiu começar a filmar. E o que ele filmou é algo no mínimo muito estranho. Podemos ver que uma mochila se move, e não demora muito para ela cair no chão. A pessoa, quando vê isso, sai de perto na mesma hora. Em uma outra ocasião, ele estava na cama e começou a escutar novamente aqueles barulhos. E dessa vez, ele gravou uma coisa um pouco mais sinistra. Tingnan nyo guys ha. Nandiyan na siya, nandiyan na. Ele está gravando e aparentemente está esperando a mochila se mover. Só que do nada, uma cadeira se move. Então ele começa a filmar naquela direção. E pouco tempo depois, a cadeira se move novamente, só que dessa vez na direção dele. E ele, por sua vez, fica muito assustado e foge do quarto. Aqui nesse vídeo, um homem encontrou uma passagem que dava acesso a um shopping. E a intenção dele, aparentemente, era entrar escondido e passar a noite naquele local. Depois de andar por um longo corredor, ele conseguiu abrir uma porta de ferro e entrar no local. E enquanto ele andava por lá, uma coisa acabou assustando ele. Ele avistou uma espécie de escultura gigante parada na escuridão. Depois disso, algumas luzes se acenderam, e isso deixou ele bem assustado, pois poderia ser o segurança. Então, nessa hora, ele decidiu se esconder, e só depois de algum tempo que ele voltou a andar pelo local. Só que o mais estranho disso é que aquela escultura assustadora
aparecia em qualquer lugar onde ele estivesse, e isso estava deixando ele cada vez mais assustado. Ele correu e subiu as escadas rolantes e foi parar em uma parte do shopping que aparentemente está desativada. Só que, para a surpresa dele, nesse local, ele mais uma vez foi perseguido por aquela coisa. Esse vídeo é do canal Kane Pixel, que é um diretor e artista de efeitos visuais. E esse vídeo, mesmo que não seja real, é muito bem feito e assustador. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!